Olá, boa tarde. Todos os processos em curso no Supremo Tribunal Federal que têm a ver com a pandemia do coronavírus estão disponíveis no painel Covid-19, que pode ser acessado no site do Supremo Tribunal Federal. Além de informar a sociedade, a ideia também é facilitar o acompanhamento das ações na Suprema Corte. E esse é o destaque do Jornal da Justiça de hoje. E você vai ver também. O presidente do STF, ministro Dias Toffoli, faz conferência com advogados e discute medidas para manter a prestação dos serviços no judiciário. A justiça não pode parar. Em apenas 6 dias, o Supremo Tribunal Federal julga mais de 400 processos em sessões virtuais do plenário e das turmas. E ainda, ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, afasta exigências das leis de responsabilidade fiscal e de diretrizes orçamentárias. A medida, no entanto, só se aplica em casos de combate ao novo coronavírus no país. A chegada do coronavírus ao Brasil provocou mudanças na rotina de todos, inclusive do Supremo Tribunal Federal. Servidores estão trabalhando em casa e os ministros se reúnem em sessões virtuais de julgamento. Para garantir a transparência durante o período de combate à Covid-19, o STF lançou um painel com informações atualizadas constantemente sobre os processos que envolvem a pandemia. O painel Covid-19 permite acompanhar a tramitação de processos que envolvam casos relacionados à pandemia do novo coronavírus. Rapidamente, os interessados podem ver quantos e quais processos estão em tramitação e o número de decisões tomadas pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Além de permitir às partes acompanhar a situação de forma geral, também é possível optar pelo tipo de processo, como habeas corpus, mandados de segurança, reclamações e ações diretas de inconstitucionalidade. As informações são atualizadas a cada 5 minutos. Hoje pela manhã, durante uma videoconferência com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, falou sobre a criação do painel. O Supremo Tribunal Federal hoje tem 29 mil processos. Já tem mais de 300 processos na corte que tratam do problema do Covid-19, do coronavírus, direto ou indiretamente. São decisões as mais variadas, nós compilamos num painel de fácil acesso para os advogados, para a imprensa, para o sistema de justiça, para as partes, para os interessados terem uma visualização rápida. Os ministros também recebem um alerta de que os novos pedidos envolvem o coronavírus. Isto permite que as ações sejam analisadas com urgência. A criação do sistema é mais uma medida adotada pelo STF para garantir transparência nas atividades do tribunal. Na semana passada, os ministros já haviam decidido que as sessões presenciais do plenário e das turmas vão ser feitas por videoconferência. Evidentemente, com toda a tradição que temos de transparência, ou seja, uma videoconferência é ao vivo, como nós estamos fazendo aqui, e com a possibilidade também do advogado, através dos meios que a tecnologia nos permite, fazer a sua sustentação oral durante o julgamento, fazer uma questão de ordem ou pedir a palavra para esclarecer uma questão de fato durante o julgamento, ou seja, permitindo todas as funções essenciais da justiça de atuarem durante o julgamento, num julgamento por videoconferência. E ainda nesta edição, você acompanha outros pontos da videoconferência feita pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz. E agora nós vamos dar uma olhadinha no painel da Covid-19 que você viu na reportagem. É o impacto exatamente da tecnologia em relação ao que acontece no judiciário. Aqui nós temos um total, portanto, registrado agora, de 357 processos, especificamente ações sobre a Covid-19. Temos aqui justamente no canto esquerdo, o enquadramento está comendo um pouquinho aqui esse pedaço, mas são 357 ações e abaixo o número de decisões já tomadas. Obviamente, pela entrada de processos, o número ele aumenta mais rapidamente, é claro, em relação àquelas ações sobre as quais se dá entrada, que dão entrada, que os advogados, os representantes legais e também os advogados da advocacia pública entram com os processos no Supremo. Agora há pouco nós conferimos, estava em 340, já está em 357. E você pode verificar aqui também diversos outros dados que você pode conferir, inclusive no seu computador ou até
mesmo pelo celular, relativo à tramitação do processo. Clicando, inclusive, você tem detalhes. Aqui no caso, por exemplo, o tipo de decisão. Negado seguimento em relação à maioria dos processos, mas também aqui não podemos ver aqui no canto, mas uma grande maioria de processos. 13 processos tiveram a liminar deferida, o pedido de decisão, portanto, provisória. Houve indeferimento da liminar, 12 processos, uma quantia parecida. E, claro, como se trata de um pedido antecipado de concessão daquele pedido que é feito, da tutela antecipada, o que está se pedindo no processo, ainda haverá o julgamento posteriormente de mérito. Aqui já o resultado definitivo, indeferidos 11 processos, ordem denegada 9 e assim liminar deferida em parte também quando há uma decisão por parte do Supremo Tribunal Federal e no sentido de acatar uma parte da argumentação. Também aqui os tipos de ações, por exemplo, petições, ações, ação de descumprimento de preceito fundamental, a DPF, também pedido de extradição, que hoje em dia faz parte dos julgamentos das turmas, ações diretas de inconstitucionalidade e assim sucessivamente. Uma grande quantidade de medidas de habeas corpus, melhor dizendo, aqui 242 relacionados a coronavírus. E também os assuntos relacionados à área penal, área internacional e também questões administrativas e processual e todos os tipos de assuntos que podem vir ao plenário, que vem ao Supremo Tribunal Federal, especificamente sobre a Covid-19. E o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou que o governo deixe de cumprir exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal em medidas de combate ao novo coronavírus. O ministro atendeu a um pedido da Advocacia Geral da União. Com a decisão, o governo federal está autorizado a flexibilizar o cumprimento de artigos da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias. A medida, no entanto, só se aplica em casos de combate ao novo coronavírus no país. A liminar só vale enquanto o Brasil enfrentar situações de emergência em saúde e estado de calamidade pública. De acordo com o ministro Alexandre de Moraes, o momento necessita de ações governamentais rápidas. Com a decisão do Supremo, segundo a AGU, a União vai adotar um plano para minimizar os efeitos econômicos do coronavírus e vai injetar 36 bilhões de reais em programas sociais de amparo ao trabalhador. O Supremo Tribunal Federal julgou no período de 20 a 26 de março mais de 400 processos em sessões virtuais do plenário e das turmas. Quem analisa para a gente esses julgamentos é a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Diante dessa situação de calamidade pública em que o Brasil enfrenta por conta da pandemia do coronavírus, a gente precisa dizer que o Poder Judiciário ele não para. A atividade jurisdicional ela é ininterrupta. E é por isso que o Supremo Tribunal Federal ele teve que se adaptar, ou seja, criar novas medidas, ampliar a competência do plenário virtual para poder continuar julgando aqueles processos que são da competência. Nesse ambiente, eles podem lançar os seus votos e dentro do período estabelecido para a sessão plenária virtual, esses votos são contabilizados e aí nós temos, portanto, uma decisão proferida pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Houve também a possibilidade dos ministros se manifestarem por videoconferência, por exemplo. Então, foram medidas adotadas para que o Supremo se adaptasse a esse novo quadro excepcional que o Brasil tem passado. Ao todo foram julgados 408 processos, ou seja, mais de 400 processos foram resolvidos, processos que têm impactos importantes na sociedade, foram levados a julgamento pelo Supremo Tribunal Federal por meio dessa nova sistemática. Eu poderia citar como exemplo um caso que eu destacaria, uma lei do Distrito Federal que previa a reserva de 40% das vagas nas universidades do Distrito Federal e nas faculdades do Distrito Federal também, para aqueles alunos que tivessem cursado integralmente o ensino fundamental e o ensino médio perante instituições de ensino públicas. Os ministros entenderam que essa reserva de vagas, ela é constitucional, ou seja, ela não fere a Constituição Federal. O que fere é você fazer uma diferenciação, ou seja, para poder incluir apenas alunos do Distrito Federal. Então, dentro dessa perspectiva, os ministros entenderam que a cota vale, mas ela deve contemplar alunos de todos os demais estados da federação, dentro dessas condições previstas na lei. E, por último, nós tivemos um julgamento que trata de uma lei da Bahia que proibia
a transferência para a reserva remunerada de policial militar que estivesse respondendo a processo penal. Então, prevaleceu o voto da ministra Carmen Lúcia nesse caso e essa lei foi considerada constitucional. Uma liminar do Superior Tribunal de Justiça determinou a soltura de presos que tiveram liberdade condicionada à fiança no Espírito Santo. As informações com a repórter Jéssica Castro. A Defensoria Pública do Estado entrou com habeas corpus pedindo a soltura de todos os presos do Espírito Santo que tiveram liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e que ainda se encontram na prisão. Na liminar foi apontada a superlotação dos presídios no Estado como um facilitador para a propagação do novo coronavírus. O pedido foi feito com base em recomendação do Conselho Nacional de Justiça, que orienta a máxima excepcionalidade das ordens de prisão preventiva. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo negou a liminar e o pedido foi então encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça. O ministro Sebastião Rey Júnior afirmou que, diante do momento excepcional de pandemia do vírus, não é razoável a manutenção dos investigados na prisão pelo não pagamento da fiança, já que são casos de menor gravidade. O ministro ressaltou ainda que o judiciário não pode ser alheio aos problemas da sociedade e aceitou a liminar, destacando que ela afasta apenas a exigência de fiança, não afetando outras medidas cautelares que tenham sido impostas. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais comprou 40 mil litros de álcool em gel que serão distribuídos a agentes penitenciários, população carcerária e ao Corpo de Bombeiros do Estado. Para isso, disponibilizou R$ 980 mil de verbas pecuniárias. O dinheiro foi arrecadado pelas varas de execuções criminais das comarcas mineiras. A compra foi efetivada pela Fundação Guimarães Rosa, que abriu mão da taxa de administração de até 3% do valor, o que possibilitou uma economia de R$ 30 mil na compra do produto. Os 40 mil litros serão suficientes para um mês. E veja a seguir o drama de brasileiros que foram pegos de surpresa com a medida de isolamento em outros países. Os detalhes no próximo bloco. Continue com a gente. Justiça, para mim, é quando você faz algo de errado e você tem que pagar pelaquilo que você fez conforme a punição adequada, o que você fez de errado na sociedade. Ano novo, vida nova, você confere a fatura do seu celular e lá está. Aumento de preço e você nem foi avisado. Isso é correto? Não, e tem lei para isso. O Código de Defesa do Consumidor proíbe reajuste sem aviso prévio. A empresa deve avisar o cliente sobre reajuste de plano com 30 dias de antecedência. O consumidor que se sentir prejudicado pode processar a operadora. Fique ligado na TV Justiça e nas nossas redes sociais. Nem sempre o violentador está fora de casa. O abuso sexual doméstico é praticado por pessoa conhecida, o que aumenta a chance da violência se repetir. A exploração sexual infantil rouba da criança o tempo para brincar, estudar, aprender e viver. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Na Rádio Justiça, você escuta o melhor da música clássica com o maestro Cláudio Cohen, regente da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro de Brasília. De segunda a sexta, às 13 horas, com reprise às 21 horas. E sábados e domingos, às 16 horas. Nós voltamos a falar agora da videoconferência realizada hoje pela manhã entre o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, e o presidente da OAB, Felipe Santa Cruz. Na conversa, os dois destacaram a importância de manter os serviços da justiça brasileira funcionando. Estamos isolados, mas não podemos estar sozinhos, não podemos estar ilhados, temos que estar interligados. E o Supremo é guardião disso também, desse espírito, dessa garantia, quando afirma a liberdade de imprensa, a imprensa que tem sido tão importante para o país nesse momento, para que possamos estar atualizados, acompanhar os acontecimentos no Brasil e no mundo e as determinações das autoridades de saúde. Então, muito obrigado, presidente, obrigado por aceitar o nosso convite e começo perguntando ao senhor se o senhor pode dar uma pequena apresentação, né? Houve uma série de reuniões, nós tivemos
resoluções do Conselho Nacional de Justiça sobre o momento do sistema de justiça e como ele pretende superar o desafio de não deixar a justiça parar e atender o povo brasileiro que precisa tanto do Poder Judiciário nesse momento. A premissa maior: a Corte Suprema do país tem que continuar funcionando. A justiça não pode parar. A prestação judicial é fundamental, é garantia do Estado Democrático de Direito e o sistema de justiça não pode parar. Então, essa é a primeira premissa, a premissa maior. Logo em seguida, o ministro Dias Toffoli destacou também como estão os prazos dos processos em tramitação no Supremo Tribunal Federal. No Supremo Tribunal Federal, os prazos de processos eletrônicos não estão suspensos. 95% dos processos no Supremo Tribunal Federal são eletrônicos. Os autos físicos tiveram os prazos suspensos, mas mesmo assim podendo ter as medidas de urgência, seja o levantamento de um alvará, seja a expedição de um mandado de busca e apreensão, num caso criminal, num inquérito, por exemplo. Mas, de regra, os processos no Supremo, que são físicos, são 5%, eles tiveram os prazos suspensos. Exatamente porque, como são autos físicos, o que a ciência demonstra, o que se diz é que a possibilidade de transmissão no papel, o vírus sobrevive na folha de papel e isso pode colocar pessoas que vão manusear esses autos em risco. Então, daí a limitação nos autos de papel. No Supremo Tribunal Federal, nós temos hoje 29 mil processos em tramitação. Esses processos, 95% estão em meio eletrônico, 5% em meio físico, e decidimos, no âmbito do Supremo, de manter a Corte funcionando. O ministro Dias Toffoli também comentou as medidas adotadas no Conselho Nacional de Justiça. Ele falou sobre a recomendação feita aos juízes de que presos que tenham cometido crimes sem violência ou grave ameaça cumpram a pena em regime domiciliar. E lembrou que cada caso vai ser analisado pelos magistrados de forma separada. Não é algo que libera prisioneiros ou que não haja critérios nessa liberdade. O que se trata? Se trata de recomendação, todas elas feitas com orientação da Organização Mundial de Saúde, com critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde, para que os juízes de execução ou juízes que declararam prisões provisórias atuem em determinada maneira sob essa orientação, mas analisando caso a caso. Caso a caso. Evidentemente que não é uma recomendação que permita soltar pessoas que pertencem a organizações criminosas. Não é disso que se trata, crimes violentos ou organizações criminosas. Então, é analisado caso a caso, a circunstância, e é o juiz da causa que vai analisar isso. Por fim, Dias Toffoli ressaltou a importância das garantias constitucionais para a manutenção da democracia. Não dá para tomar decisões em cima do que eu acho, do que eu penso, do que eu gostaria que fosse. Nós temos que analisar e tomar as decisões diante daquilo que é a realidade, senão a realidade se volta contra nós. E a democracia não é um dado da natureza, a democracia é uma construção da cultura humana. Sendo uma construção da cultura humana, nós precisamos cultivá-la a todo momento. Nós precisamos defendê-la a todo momento. E foi com essa preocupação que a Constituição de 1988 não só garantiu a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa, mas deu à advocacia a estatura constitucional e a proteção constitucional necessária, porque ela é o esteio do sistema de justiça para a defesa da Constituição, para a defesa do Estado Democrático de Direito. Um grupo de brasileiros viveu momentos de tensão ao não conseguir atravessar a fronteira da Venezuela. Eles estavam em uma expedição no Monte Roraima, quando o país resolveu fechar a entrada e a saída de estrangeiros. A expedição pelo Monte Roraima era o sonho desses 11 brasileiros e foi realizada com sucesso no dia 12 de março. Eu vou embora pra casa, deu tudo certo, sucesso! Eu também tenho. Mas depois de concluir a missão, o grupo teve de enfrentar mais um desafio: atravessar a fronteira entre Brasil e Venezuela, fechada como forma de prevenção à pandemia do novo coronavírus. Fronteiras fechadas. A gente está voltando porque somos brasileiros. Késia, a líder da expedição, conversou com o Jornal da Justiça sobre as dificuldades que ela e os companheiros enfrentaram para retornar ao Brasil em segurança. Tava uma tensão muito grande, até porque lá na fronteira da Venezuela ficam várias pessoas e assim, é muito movimentado. E pra gente, no dia, até nos foi informado que nem comida estava passando.
Só para vocês terem uma ideia, no mesmo dia a gasolina já estava R$15 o litro, o pacote de ovo estava R$30. Então, assim, já tem a crise atual em que a Venezuela se encontra. E aí, assim, ficou um caos. O grupo voltou para casa no último dia 20. Todos cumprem agora o período de quarentena. Desde que chegamos, estamos todos em isolamento domiciliar. As meninas, inclusive, não encontraram os filhos. E, assim, é bem complicada essa situação. Eu fui instruída pelo Corpo de Bombeiros, já conversei com a nossa central de saúde e, realmente, a recomendação é para ficar em casa. O advogado Roberto Cidade, especialista em direito internacional, explica que os governos do Brasil e de outros países não são obrigados a garantir a travessia de cidadãos brasileiros pelas fronteiras. Não existe uma forma obrigatória para que o governo brasileiro assim proceda e muito menos para que o governo local, onde se encontra esse brasileiro, facilite essa locomoção diante das regras que foram ditadas por eles diante dessa pandemia, né? Então, sim, existem maiores dificuldades para que esses brasileiros procurem auxílio do governo. O advogado Roberto Cidade explicou ainda que, apesar de não haver uma obrigação legal, o governo tem atuado para ajudar os brasileiros que estão fora a voltar para casa. Essa ajuda normalmente é feita pelas representações consulares. O problema é que muitas estão trabalhando de forma precária por causa do isolamento. Vimos exemplos de que houve a repatriação de pessoas que estavam na China, várias pessoas que estavam em Portugal. Existem vários outros casos em que o governo brasileiro atua para que possa promover o auxílio necessário a esses brasileiros. Em primeiro lugar, as pessoas que estão tentando voltar têm que tentar entrar em contato com essas representações consulares. Primeiro, para saber se eles podem se dirigir diretamente a essa representação consular ou se existe a necessidade de haver uma marcação de horário para isso. Por quê? Muitas dessas representações que não estão funcionando funcionam em caráter de emergência, né? Então, muito provavelmente existe a necessidade do cidadão brasileiro comprovar sua emergência de regresso e se dirigir à representação consular. Caso você, brasileiro, não esteja em algum local onde exista representação consular, minha recomendação é vá ao site do Itamaraty e veja os meios que eles têm de auxiliar, seja por meio da sede aqui no Brasil ou então qual será a forma que eles indicam para que você, brasileiro, em situação difícil diante dessa pandemia, precise buscar. Se é obrigatoriamente ir a representação consular, enfim, ou se vai existir um diálogo direto com o Itamaraty aqui no Brasil. No próximo bloco, produtividade em alta. Movimentação processual no TST em janeiro e fevereiro deste ano foi maior que no mesmo período do ano passado. Os detalhes em instantes. A justiça tem que ser a base da igualdade. Justiça para todos, igualdade para todos. Está no ar, Direito em 1 Minuto. O direito canônico, que são as leis adotadas pela Igreja desde a Idade Média, influenciou nossas leis atuais. A pena de prisão e o termo penitenciária vêm do direito canônico e a explicação é simples. Os religiosos rebeldes eram trancados no mosteiro como penitência para que se arrependessem dos seus pecados. Quer saber mais? Assista a aula com o professor Marcos Guzmão no YouTube da TV Justiça. Você já sabe que tem direito a receber de volta o valor de qualquer cobrança indevida, certo? Mas a empresa deve devolver o dobro do que foi cobrado errado. Sim, tem lei para isso. Se numa conta de R$100 você pagou 150, ou seja, 50 a mais, você tem direito a receber R$100 no total, o dobro do que veio a mais. Acompanhe mais aqui na TV Justiça e nas nossas redes sociais.
gente escuta dizer que você vai para um lugar daquele para você se ressocializar, eu não vi nada que pudesse contribuir para uma ressocialização. E daí ter vindo, então, a ideia de criar um departamento, definir legalmente a competência do Departamento de Monitoramento do Sistema Prisional. A importância do DMF é tão grande que ele está trabalhando, por exemplo, com o projeto Justiça Presente e os escritórios sociais. Nessas estruturas nós vamos ter a organização de serviços. Decidimos criar as audiências de custódia. Sem um sistema carcerário adequado, a gente não vai nunca ter uma segurança pública como a gente gostaria. Por causa da pandemia, a Justiça do Rio de Janeiro estendeu a suspensão do expediente até o dia 30 de abril e, nesse prazo, apenas casos urgentes serão analisados, como habeas corpus, mandados de segurança, pedidos de prisões e liberdades, temas envolvendo menores, entre outros. Os prazos processuais vão ser suspensos a partir de quarta-feira, 1º de abril. No Tribunal de Justiça não haverá atendimento presencial. Já no fórum, o atendimento ao público será entre as 11 da manhã e 6 da tarde, e somente relativo a processos físicos. Os juízes da Vara de Execuções Penais também vão trabalhar em plantão extraordinário. Os servidores que fazem parte do grupo de risco e magistrados permanecem fora da escala do plantão. Movimentação processual no Tribunal Superior do Trabalho em janeiro e fevereiro deste ano foi maior que a verificada no mesmo período do ano passado. Acompanhe na reportagem de Luana Carvalho. O Tribunal Superior do Trabalho recebeu e julgou mais processos no começo deste ano do que no mesmo período do ano passado. Balanço da movimentação processual do TST revela que em janeiro e fevereiro de 2020, 33.800 processos foram julgados, 10% a mais que a quantidade julgada nos 2 primeiros meses de 2019. O tribunal recebeu mais de 58 mil processos, 30% a mais que nos 2 primeiros meses do ano passado. O tamanho do acervo do TST ficou menor no primeiro bimestre deste ano, 358.098 processos, quase 8 mil a menos do que no mesmo período de 2019. A quantidade de processos baixados foi maior, mais de 28 mil neste ano. No ano passado, foram mais de 26 mil. Nos meses de janeiro e fevereiro, os assuntos que mais ingressaram no tribunal foram terceirização, horas extras e negativa de prestação jurisdicional. Esses são também os 3 principais assuntos no resíduo pendente de julgamento no TST. Os maiores litigantes foram a União, a Petrobras e os Correios. E olha que bacana, o maestro da Orquestra Sinfônica de Brasília decidiu usar a tecnologia para transmitir uma mensagem de paz e união em tempos de isolamento social. Regidos por Cláudio Cohen, que inclusive tem um programa de rádio aqui na TV Justiça, olha, tem um programa aqui, pois é, exatamente, tem um programa aqui na TV Justiça, 22 artistas interpretaram uma versão da música Heal the World, de Michael Jackson, que fala sobre a cura do mundo. Emocionante, veja só. Lembrando que o maestro tem um programa na Rádio Justiça, chama-se A Hora do Maestro, todos os dias à 1 da tarde, com reprise às 8 da noite. E fica aqui o convite para você acompanhar. E o Jornal da Justiça fica por aqui. Fica agora com um programa especial Coronavírus. Eu aguardo a sua companhia.